Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34 até o 38. Mateus, capítulo 10, verso 34 ao 38. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Isso é Jesus falando, tá, irmãos? Ele diz: não cuideis ou não penseis que vim trazer paz ou a paz à terra. Não. Amém? Não vim trazer o quê? Paz. Mas o quê? Espada. Olha isso. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, diz Jesus. Eu vim trazer espada. Espada é símbolo de quê? De guerra. A primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nessa noite é que quando nos tornamos cristãos, nós tomamos ciência de muitas verdades que só são possíveis de aprender e discernir espiritualmente. Se você partir apenas da letra fria, se você partir apenas do texto, sem discernimento espiritual, você não consegue compreender na totalidade o que Deus está revelando. Porque Jesus então diz: eu não vim trazer paz. Não pense que eu vim trazer paz. Eu vim trazer espada, ou seja, eu vim trazer guerra. Mas o que de fato ele está dizendo? Que nós não vamos ter uma vida de quietude, que nós não vamos ter paz. Porque a paz que a palavra de Deus fala, ela é interior, é um equilíbrio que é proporcionado pelo Espírito Santo de dentro para fora. É uma paz que não depende do que está acontecendo ao nosso redor. Alguns não chegaram a esse entendimento ainda, e eu falo isso com pesar, eu falo isso com tristeza, porque você vai às vezes evangelizar algumas pessoas e alguns por malícia e outros por falta de conhecimento questionam isso e dizem: mas se Deus é bom, por que existe tanta coisa errada na terra? Como se Deus fosse responsável por isso. Ora, a palavra de Deus faz vários convites. Um deles, muito lindo, diz: se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, me atender, comereis o melhor dessa terra. É uma promessa de uma vida abundante, que Jesus confirma dizendo: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Amém? Alguns entendem isso como promessa de riqueza. Eu discordo, porque para ter uma vida de riqueza basta ter um dom de administração, basta ser uma pessoa hábil, para lidar com finanças, e uma pessoa aguerrida, ela pode se tornar uma pessoa rica, ela pode herdar uma riqueza de um parente. Não necessariamente precisa a pessoa fazer uma aliança com Deus para se tornar rica. Não estou recomendando, estou constatando um fato. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Constatando um fato. Mas a abundância que Jesus promete vai muito além do dinheiro. Fala de algo que só é proporcionado por Deus. E você há de convir comigo que muitos ricos são infelizes. Sim ou não? Sim ou não? Já ouviu falar de gente rica que já vai no 3º, 4º casamento? Já ouviu falar? Por que as pessoas não se estabelecem se o poder da riqueza está a seu favor? Porque não traz felicidade, simplesmente isso. Eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, muita gente brincando e dizendo: quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque não sabe o endereço da loja. Não, queridos. Muita gente compra e mesmo assim se sente vazio. Não traz.
Mas quando a Bíblia Sagrada diz: eu vim trazer espada, note bem, nós antes estávamos em uma guerra, ainda estamos, mas era uma guerra desigual, porque o nosso inimigo tinha armas contra nós e nós nenhuma arma contra ele. Estávamos perdidos, largados no pecado. Então Jesus diz: olha, eu venho trazer para você uma arma poderosa. Amém? E eu identifico essa arma como a palavra de Deus, como a espada penetrante que ela é. Então agora a guerra se tornou favorável a quem quer guerrear. A guerra agora é possível de ser travada de maneira equivalente, com equidade, com equilíbrio, porque então nós podemos revidar ao ataque. Amém? Você entende, sim ou não? Eu vou ler mais uma vez. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, ou seja, ausência de guerra, né? Mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Atenção a esse texto, que ele precisa de muito cuidado na sua interpretação. Quando o Senhor Jesus diz: eu vim trazer dissensão, disputa, ele não está dizendo que ele é o causador disso. Mas entenda, irmãos, vamos te tomar isso por experiência. Eu não sei se você já notou, ou se já aconteceu com você, mas quando você decide entregar sua vida a Jesus, quando você decide se voltar para Deus, parece que muitos dos seus parentes, familiares, se revoltam contra você. Deveria ser o contrário, deveria ser, por exemplo, as pessoas dizerem: graças a Deus, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, agora está no bom caminho, agora está no caminho bom. Você não percebe quando você, por exemplo, resolve ir para uma festa. Estou falando de festa secular, festa do mundo mesmo, onde rola bebidas, prostituição, drogas e tudo mais. Estou falando daquelas festas da pesada mesmo. Não vai no vizinho e te critica por isso. Não vai na sua porta um vizinho criticar e dizer: por que você foi para a festa? Mas quando você resolve buscar a Deus, você vai perceber que pessoas que não têm nada a ver com a sua vida, que não te sustenta, que não te ajuda em coisa alguma, a pessoa vai até você para questionar por que você está indo para a igreja. Vai ser crente agora e começa a zombaria. Você já deve ter ouvido isso. Se não aconteceu com você, deve ter ouvido acontecer com alguém. A pessoa diz: ó, fulano agora quer ser santo, quer ser santa, vai santinho. Eu já ouvi até a expressão santo do pau oco. Já ouviu isso? E por que as pessoas se revoltam tanto? Por que tanta coisa acontece? E além destas que eu já citei, aqui eu quero elencar aqui nessa noite como principal, são as lutas espirituais que ocorrem. Porque como não tem mais acesso a destruir sua vida, como não tem mais acesso a te fazer sofrer diretamente, Satanás se utiliza de uma arma muito eficaz até hoje. Ele usa pessoas que você ama para trazer ao seu coração dor e preocupação. Ele usa pessoas que você tem ligação de sangue ou afetiva, para que a sua alma fique pesada, triste, aborrecida. Se compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Por isso que Jesus disse: dissensão do homem contra seu pai. Eu sou exemplo disso. Aconteceu comigo. Filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Em que sentido, pastor? Exatamente nesse. Usando uma pessoa
que você ama, que você quer bem, para te tirar do centro. Olhe para o seu irmão e diga: não permita isso. Não permita que ninguém abale as suas estruturas. Ninguém. É fácil? Não é. Não é. Porque, em geral, ele dá um jeito de perturbar as pessoas que você quer bem, e por você querer bem, você se preocupa. E havendo espaço para preocupação, ele se utiliza disso para tentar roubar a sua paz, que ele não consegue diretamente com você, tenta através de outras pessoas. Você está me entendendo, sim ou não? E o versículo seguinte diz: e assim os inimigos do homem serão seus familiares, ou em outra versão diz, os da sua própria casa. Os inimigos da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Ele está dizendo: olha, você não pode colocar ninguém acima de mim. Ninguém. Se você, para não ter guerra, para não ter luta, para não ter crítica, ou mesmo uma perseguição espiritual, você prefere abandonar Jesus? Porque tem gente que faz isso. Ah não, pastor, é muito difícil. Para mim estar com esse familiar, para mim estar com esse parente, ou até mesmo alguém do relacionamento amoroso, para mim estar com essa pessoa, eu tenho que fazer uma escolha. Não dá para mim ficar com os dois, então eu vou escolher meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, do que o meu chamado, do que a minha aliança com Deus. Porque se eu tiver com os dois, eu tenho um problema. Aí Jesus coloca bem claro: se você colocar qualquer um deles acima de mim, você não é digno de mim. Isso é muito pesado, irmãos. Isso é muito pesado. E não são todos os que compreendem isso. Se chegar o momento de eu ter que fazer uma escolha, eu vou escolher Jesus. Amém? Amém? Por essa razão, se der tempo você encontra, se você for rápido, se não só escuta mesmo. Em Gênesis capítulo 12, é um verso muito conhecido, um texto muito conhecido. Gênesis 12, só o versículo 1, a Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que Deus faz essa exigência a Abraão? Sai do lugar que você nasceu, sai do meio dos teus parentes, saia. Porque muitas vezes essa é a única maneira do seu chamado ser completo. Porque em geral, quando você está em meio a parentes, em meio aos seus entes queridos, se você não tem uma firmeza de chamado, eles te influenciam. Quantas vezes alguém da sua casa vai dizer: não vai hoje não, vamos semana que vem, e você sabendo que precisava estar na casa do Senhor, você sabendo que precisava estar envolvido com as coisas de Deus, mas alguém te convence. Quando não isso, vou dar um exemplo nosso aqui, muito fácil de entender. Veja, todo ano, durante o período do carnaval, nós temos um evento, um retiro nosso. Nós vamos para algum lugar e ficamos os 3 dias envolvidos ali com Deus, envolvidos com as coisas de Deus. Amém? Para um despertamento espiritual.
nós brincamos chamando de desperta, ama eu despertando. Vamos ficar ali envolvidos com as coisas de Deus. E eu noto que de uns anos para cá, uma boa parte dos irmãos já não vem. Preferem ir fazer uma viagem, fazer, sabe, um momento de descontração. E não é nada de errado em você ir para uma casa de praia, para um sítio, descansar, repousar, nada de errado nisso, mas eu fico a me perguntar, mas poxa, não tem outros feriados durante o ano? Será que a pessoa não consegue sacrificar 3 dias para estar junto do Senhor com mais intensidade, mais envolvido em palavra, em estudo, em oração? Você está me entendendo, sim ou não? Não consegue, porque alguém convence, e a pessoa prefere estar com os amigos, prefere estar brincando, prefere estar com os parentes, do que com Deus. Você está me entendendo, irmãos? Compreende o que eu estou falando, sim ou não? Então, muitas vezes, você só vai conseguir, você só vai dar conta de buscar a Deus com intensidade, de obedecer a Deus à risca, quando você é capaz de colocar Deus acima de todas as coisas, inclusive das pessoas que você ama. E eu sei que alguém vai pensar, então pastor, nós temos que abandonar a família, é isso que Jesus exige? Não, diga para o seu irmão, não entenda errado, não é abandonar, pelo contrário, tá? Olha o que a palavra de Deus nos ordena na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 8, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz assim, olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, do que o descrente. Não é para abandonar, não é isso, a exigência não é essa, mas o cuidado que a Bíblia diz, ele tem um certo limite quando você já é adulto, quando você já mora sozinho, quando você, sabe, já é independente, a coisa muda. E quando você é casado, aí que isso muda mesmo, porque a prioridade de cuidado, então, ela é diferenciada. Se você é casado, o homem, sua esposa e seus filhos, se você os tiver, tem prioridade sobre sua mãe, seu pai e seus irmãos. Eles em primeiro lugar, depois os outros, porque eles agora são sua família e os outros são seus parentes. Eu sei que as ciências humanas hoje buscam mudar esse paradigma de entendimento. Na minha área de estudo, que é psicologia, nós aprendemos na faculdade que não tudo é família. Por exemplo, hoje é aceito, e eu não estou brincando, estou falando com toda seriedade, a pessoa que cria um cachorro, as ciências humanas hoje consideram aquilo uma família. Você que mora sozinho, a ciência humana considera uma família, você é sua família. Eu estou falando no âmbito espiritual. Como é que funciona? Se você é casado, casada, você e seu cônjuge e filhos, esses são sua família e os demais são parentes. Pastor, sou separado, mesma coisa. Você e seus filhos, os outros são parentes. Viúvo, mesma coisa. Eu sou solteiro, pastor, moro com meus pais, eles são sua família. Você está entendendo, sim ou não? E é uma ordenança bíblica o cuidado com eles, é ordem bíblica. Mas então, pastor, eu me encontro aqui em uma encruzilhada, em uma sinuca de bico, porque eu não posso amar mais eles do que a Deus, mas também não posso abandoná-lo. Como que se
se resolve isso? Eu vou já falar para você como que se resolve, mas eu preciso lembrar algumas coisas. Se você costuma ler a Bíblia, tenta responder para mim essas questões aqui. Quem causou grandes problemas a Abraão? Ló, seu sobrinho. Quem causou grandes problemas a Jacó? Seu tio Labão. Tio e sogro, ó, acaba doido. Tio e sogro foi quem mais causou problemas para Jacó. Quem causou grandes problemas a José? Seus irmãos. Por causa deles, José foi vendido para o Egito. Quem causou grandes problemas a Eli? Seus filhos. Quem causou grandes problemas para Davi? Seus filhos. Então você vê que essa coisa de parentes ou de entes queridos ou família mesmo, eu vim de lá longe para perto, é muito comum eles causarem problemas. A bem da verdade, se você parar para pensar, grande parte das suas preocupações são com eles. Tenta separar aqui, você é uma pessoa inteligente, eu sei disso, vocês também. Tenta separar, mentalmente separa, quais os problemas que você se preocupa, quais são só seus. Só seus. Não é de marido, não é de esposa, não é de filhos, não é de pais, não é de irmãos, seus, só seus. Você vai ver que é a minoria. A maioria das coisas que te causam preocupação são parentes e entes queridos. Com eles você ocupa grande parte da sua mente com problemas. Então o que a Bíblia diz? Ei, precisa haver uma separação. Por isso que Deus disse a Abraão: sai daí, meu filho, não tem como eu tratar com você, não tem como eu te fazer crescer, não tem como você andar comigo, caminhar comigo para ser meu amigo, não tem como eu te fazer promessas, não tem como eu fazer o seu ministério, o seu desígnio se desenvolver, você estando entranhado aí dentro, porque eles vão te influenciar. Você vai ouvir a minha voz com dificuldade, porque vai estar com a mente muito imersa em problemas. Será que você consegue testemunhar para mim uma coisa? Do ano, vou ampliar, de 5 anos para cá, levante a mão só quem teve problema com familiares ou parentes, levanta a mão. Não você ter problema direto com a pessoa, se preocupar com o problema deles, e isso ocupar a sua mente bastante. Levanta assim alto, vamos ver você. Pode baixar a mão. De 3 anos para cá. Muito bem. De 1 ano para cá. Muito bem. Ou muito mal. Você nota isso? Você é ocupado com problemas, preocupações por causa deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse mesmo período de tempo, 5, 3, 1 ano para cá, quem ouviu falar de problema de parentes, mas que você não se envolveu? Levanta a mão. Não ouvi, pastor, teve um problema lá, não me envolvi. Pergunto eu a você, se você estivesse morando lá com eles, a cara de vocês já denuncia, irmão, acredita isso? Olha, meu irmão, se você estivesse lá junto deles, você teria se envolvido, não tem jeito, você é levado por essa onda, sabe? É a mesma sensação, não sei se já tomou um caldo, sabe o que é isso? Um caldo, tá na praia, quando você tá lá de bobeira na praia, a onda vem, tum, nas suas costas, e lá vai você, já tomou um caldo já? Os problemas são assim, mas quando você está longe disso, você tem condições de continuar orando, de continuar aconselhando, de continuar, sabe, repreendendo, mas sem envolvimento pessoal próximo. E é disso que está tratando o texto. Amém? Quando você se ausenta disso, você continua tendo as mesmas armas. Eu posso mandar uma palavra, eu posso mandar um áudio, eu posso falar para a pessoa isso não está certo, dar um conselho, fazer uma oração, mas eu não sou envolvido com esse problema. Me entende? Amém? Como é que eu posso fazer isso, pastor? Irmãos, olha que coisa interessante.
Novamente, se você for rápido de endereço, você abre, senão só escuta. Efésios capítulo 5, verso 31. Em Marcos capítulo 10, verso 7. E em Gênesis capítulo 2, verso 24. A Bíblia repete o mesmo texto. Efésios 5, 31. Marcos 10, verso 7. E Gênesis 2, verso 24. A Bíblia diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Você acha que está em cantos diferentes da Bíblia, por quê? Porque é algo seríssimo, é uma confirmação, dizendo: quer ir bem, meu filho? Vive no teu próprio lugar. Eu sei, irmãos, eu sei que é muito cômodo, é muito interessante, em dados momentos é muito legal, quando a família se reúne e moram todos juntos. Mas eu quero afirmar para você, de consciência limpa e de convicção firmada, de que isso é legal em dados momentos. Em outros é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Porque quando você mora junto, a primeira coisa que você perde é uma coisa importantíssima, sabe, primordial, que você jamais deveria abrir mão. Que é, pastor? Chuta. A sua privacidade. Geralmente a família não respeita a privacidade, individualidade. Vou te dar um exemplo. Se você casa, isso acontece muito mais com as mulheres. Se você casa e por um acaso não dá certo a coisa, e você retorna para a casa dos seus pais, eles tendem a te tratar como adolescente. Você pode ter 20, 30, 40, 50, eles tornam a te tratar como se você fosse adolescente, te dando ordens, te dando direcionamentos que nem precisava mais dar. Sabe, você não consegue ter um quarto seu individual, eles entram como, sabe, tá me entendendo, sim ou não? A pessoa perde isso. Não tem aquelas famílias que gostam de morar todo mundo junto, aglomerado, igual vila, tá? Tem a facilidade de socorro num problema, tem a facilidade, sabe, de uma necessidade financeira, socorro rápido e imediato, mas tem um sacrifício a ser feito. Você perde individualidade. Perde, irmãos. Porque toda hora, as pessoas chegam sem se preocupar se o momento é ou não adequado. E isso muitas pessoas sofrem porque não conseguem distinguir, não conseguem separar. Existem famílias que conseguem, existem famílias que moram todos próximos ou até vizinhos, mas sabem resguardar, sabem pedir licença para entrar, ou de ver se o horário é ou não adequado. Mas eu te falo sem sombra de dúvida, pela minha experiência desses anos e anos na pregação do Evangelho, que é a minoria que é assim. A maioria não sabe distinguir, não sabe respeitar. Você tem que entender, e olha para o seu irmão, nem importa se isso que eu estou falando aqui hoje, a carapuça serve em você. É bom que sirva mesmo. Se servir é melhor ainda, porque é prova de que Deus tem cuidado com você, que precisava que você escutasse isso. Diga para o seu irmão olhando no olho, para a sua irmã olhando no olho, fala assim: você precisa ter sua individualidade. Diga isso para o seu irmão aí. Você precisa ter sua individualidade. Você precisa ter respeitada a sua privacidade. Não pode sacrificar isso. Isso não é certo, não é correto.
Você está me entendendo? Sim ou não? E por que muitas vezes os nossos próprios parentes se tornam problemas? Geralmente começa a partir disso. Porque nós nos envolvemos sem os limites. Você está me entendendo? Sim ou não? Nos envolvemos sem limites. Ora, se você tem um irmão, uma irmã casado, você tem que lembrar que na hora que você chega na casa deles, você é o quê? Você é o quê? Visita. Se você tem um irmão e você vai à casa dele, a esposa dele tem que ser respeitada. Você não critica a comida da casa. Você não critica a arrumação da casa. Não, pastor, mas eu falei para o meu irmão. Isso não é verdade. Serão dois numa só carne. Seu irmão tem ligação para sempre com você, de sangue, mas ele assumiu um relacionamento que a Bíblia diz que é maior do que o seu relacionamento com ele. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Você nunca será uma só carne com o seu irmão, a não ser em caso de incesto. Nunca será. Ah, mas é meu irmão, é minha irmã, e daí? E daí? Aquela casa não é sua. Você precisa pedir licença. Você deveria se comportar como visita. Como visita. Não, eu chego lá, pastor, porque eu sou de casa. Pois é. Só que quando você vai embora, muitas vezes o problema fica. O problema fica. Porque eles, por educação, olha para o seu irmão e fala assim: educação. Eles, por educação, deixam você, ou procuram deixar você o mais à vontade possível. Mas não quer dizer que eles gostam. Não quer dizer que é certo. Você está me entendendo? Sim ou não, irmãos? Então você precisa aprender a viver a vida familiar, tanto no seu acesso a eles, quanto no acesso deles a você. Entende isso? Você acredita que isso é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem? Entenderem? Não, pastor, lá em casa não tem frescura. Lá em casa, qualquer um que chega. Pois é, o nome disso é casa de mãe Joana. É o nome disso. E já dizia minha vozinha: panela que muito mexe, meu filho, muitos mexem. Ou sai insosso, ou salgado. Não sou contra de que você receba, pelo amor de Deus, seus familiares. Não sou contra que você seja um bom anfitrião. Tá? Não estou falando deles, do anfitrião, eu estou falando de nós que vamos visitá-los. Deveríamos saber o nosso lugar, deveríamos não usurpar a boa vontade do outro. Amém? Amém? Tudo bem, se a pessoa diz: não, fulano, deixe de cerimônia, vá lá, abre a geladeira, pegue a água, tá? Eu não faço nunca, não tem no mundo quem faça, mas se você tem essa liberdade, a pessoa te dá essa liberdade, tudo bem, por favor. Também te não vai viver cheio de riquifife e protocolo. Tudo bem, mas que a pessoa diga a você. Entende o que eu estou dizendo? Que a pessoa ceda a você essa liberdade. Se ela cede essa liberdade para você estar bem à vontade, tá? Para você sentar no sofá e botar as pernas para cima, para você fazer uma coisa que eu detesto: sentar no braço do sofá. Oh, como eu detesto. Tem um assento livre. Quando não tem assento livre, não tem lugar nenhum para sentar, eu engulo. Não gosto, mas engulo. Mas quando tem um assento e a pessoa senta no braço, o nome já está dizendo: é braço, não é para sentar. Mas se a pessoa da dona da casa não se importa, se ela diz para você: pode ficar à vontade, pode fazer, aí é sua escolha. Eu não faço, mas é sua escolha. Você está entendendo? Sim ou não, irmãos? Mas eu estou te falando que às vezes nós confundimos a receptividade que a pessoa nos dá. Ela foi receptiva, ela foi gentil, e nós usurpamos isso, fazendo da casa alheia como se fosse a nossa casa. E você não sabe quando você vai embora qual o problema que eles vão ter.
Eu prefiro não ter esse tipo de problema. Amém? Amém? Você nota o silêncio agora que eu toquei em algumas feridas? Notou? Olha para o seu irmão aí, ó. Eu sinto daqui. Dá para sentir daqui já. Alguns olhares assim, né? Concordo não, pastor. Tem nada a ver, pastor. Só posso dizer para você o seguinte, meu amado, meu irmão. Orientação é uma coisa que se segue ou não. Eu só posso ensinar, não posso obrigar ninguém a seguir. Você está me entendendo, sim ou não? Obreiros, ajudem. Eu preciso que você encontre esses últimos 2 textos. Eu falei que nós precisamos aprender a vida familiar, aprender a separar o que é família, o que é parente, o que é amigo. Tem amigos que chegam na sua casa que parece que tem mais liberdade do que o marido ou que a esposa. Tem amigo que chega na sua casa que faz coisas que você odeia, detesta, e você não pode dizer nada para não magoar os parentes, os familiares. Aí a pessoa fica engolindo a seco aquela situação ali, que é para não ser grosseiro, que é para não ser, né, uma pessoa, né, considerada má anfitriã e por aí vai. Vamos lá, Lucas, ajuda aí, obreiros, eu preciso que encontre isso. Lucas capítulo 8, verso 19. Lucas 8, 19. Isso é muito importante, marque isso na sua Bíblia, você precisa ler isso. Isso é muito importante. 8, 19 ao 21 diz: e foi-lhe dito, disseram a Jesus, viu? Olha para mim, Guilherme. Jesus estava pregando, tinha uma multidão com ele. Foi dito a ele, olha, estão lá fora quem? Quem? Lê aí. 8:19. Estão lá fora quem? Tua mãe e teus irmãos, Maria e os demais irmãos de Jesus, e querem ver-te. Querem falar com o Senhor, querem ter um encontro contigo. Olha para mim. Jesus está pregando, a multidão está, Maria e os demais irmãos querem que Jesus saia de lá e falar com eles. Qual foi a atitude do Senhor Jesus? Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Eita! Pergunto eu a você e você pergunta ao seu irmão aí: Jesus foi grosseiro? Chega o recado lá, ó, tua mãe está chamando lá com teus irmãos. Ele fala: quem? Tua mãe e teus irmãos. Ele fala: minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e praticam, executam. Ele está dizendo: rapaz, se eu te falar uma coisa, eu não paro o que eu estou fazendo para Deus porque tem alguém da minha família me chamando. Eu posso até atendê-los quando? Depois que eu fizer a vontade de Deus. Depois, não antes. Jesus está certo ou está errado? Certo ou errado? Pergunto, você faz igual a ele ou diferente? Lucas capítulo 11, nós vamos encerrar agora e vamos já orar. Lucas capítulo 11, nós vamos ler só 2 versículos, ajuda aí, obreiros, rapidinho. Lucas 11, verso 27 e verso 28, marque isso na sua Bíblia, é importantíssimo. Lucas 11, 27 e 28, diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, estava pregando, estava ensinando, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, quer dizer, falando bem alto, lhe disse: bem-aventurado, quer dizer, feliz, abençoado, o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Em outras palavras, bem-aventurada a tua mãe, né? O ventre
e os seios que mamaste. Bem-aventurada tua mãe. Resposta de Jesus. Mas ele lhe disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Jesus não aceita a exaltação feita à sua mãe. Ao contrário disso, ele fala negativo. É feliz quem escuta a palavra de Deus e guarda. Esquece minha mãe. O negócio aqui não sou eu, não é ela, é a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Você está me entendendo, sim ou não? O que eu quero dizer com isso? Que ele te trouxe uma arma poderosa. Ele ensinou dizendo: olha, você vai ter paz, e é uma paz que excede todo entendimento, mas essa paz é de dentro para fora, não é uma promessa de ausência de guerra. Pelo contrário, ele falou: você vai ter guerra sim, vai ter luta sim, mas você vai estar armado, você vai estar com a palavra, você vai ter como vencer isso. Mas é preciso você lutar, e lutar da maneira correta. Se na hora que a luta vem, você deixa de fazer a vontade de Deus para ir fazer a vontade da sua família, você vai perder. Você vai perder. Se sua mente estiver ocupada com seus parentes, se sua mente estiver ocupada com seu marido, com a sua esposa, com seu noivo, noiva, namorado, namorada, se sua mente estiver ocupada com qualquer outra coisa, você não consegue ter paz, meu irmão. Não consegue. Quantas pessoas aqui já vararam a noite pensando em outro, preocupado com o outro, o que o outro ia fazer, aonde está, o que está fazendo, o que pode fazer? Você não pode fazer nada. Pelo contrário, Satanás consegue roubar a tua paz, o teu equilíbrio. Você nem ora, você nem consegue interceder, nem consegue guerrear, porque a preocupação toma conta de você. Ao invés disso, você tinha que se envolver com as coisas de Deus, como Jesus ensinou. Sai daí, sai desse meio aí. Por quê? Porque você está dentro do problema, você não consegue enxergar direito. Você dentro do problema não tem forças. Você dentro do problema, você está no problema, você está envolvido. Você tem que sair dele para poder então ter direcionamento correto, uma visão ampla da coisa, para você ter, sabe, a nítida direção do que o Senhor Deus quer para você. Enquanto Abraão não saiu da sua casa, da sua parentela, ele não teve direcionamento. Ele leva um sobrinho consigo, mas enquanto o sobrinho não sai, Deus não faz aliança. Só você lê a Bíblia. A aliança só foi feita com Abraão depois que Ló se separou dele. Às vezes é preciso você entender isso. Eu sei, irmãos, que a maioria das pessoas não compreendem o soltai e soltar-vos-ão, porque a maioria das pessoas entendem isso como falta de compromisso, como falta de aliança, como falta de amor. Por favor, eu não estou dizendo para você deixar sua casa virar uma baderna, eu não concordo com isso. Se você é cristão, você deveria manter sua casa conforme a palavra de Deus, mas isso não quer dizer que você vai ter controle sobre todos que moram lá. Não tem como ter, porque nem Deus obriga eles a servi-lo, nem Deus, quanto mais você. Não seria bom a gente ter poder sobre os filhos e obrigá-los a andar no bom caminho? Obrigar. Você vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa direita, você vai ser um bom cidadão. Seria maravilhoso termos o poder de obrigar, mas não temos. Não temos, porque por mais rígido, por mais duro que você seja, eles longe de você podem fazer o que você não ensinou, podem seguir o exemplo que você não deu. Você não tem controle sobre isso, a não ser que você vigie seus filhos 24 horas por dia. Vá para a escola, sente no cadeira ao lado deles, vá no ônibus, volte no ônibus com eles. Você tem como fazer isso? Não tem. Por que às vezes as pessoas nos surpreendem de forma tão ruim? Você fala: meu Deus, o que essa pessoa aprendeu isso? Na nossa família não tem ninguém fazendo isso. O que essa pessoa faz? Porque não temos controle sobre isso. Então não adianta embarcar junto, não adianta cair junto. Não significa abandonar, irmãos, não significa largar a mão, mas você tem como continuar guerreando com a palavra, com a oração, com o seu exemplo,
mantenha-se íntegro, mantenha-se firme, amém? No propósito, é isso que Jesus está dizendo. Manter firme no propósito. Não sou eu que tenho que me igualar a eles têm que observar em mim a presença de Deus, reconhecer em mim uma pessoa de Deus e seguir o exemplo. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Eu já recebi críticas, pesadas críticas, por atitudes dos meus filhos. Teve gente que já falou pesado, e eu não me deixo abalar, porque eu sei quem sou, sei o que faço, amém? Sei o que faço. E uma vez eu falei para uma pessoa: eu não dou mau exemplo. Minha esposa nunca levou um empurrão na vida dela, meu, um empurrão, sabe, nervoso, um empurrão nunca levou. Eu nunca tomei nada que não fosse meu, eu nunca usurpei nada de ninguém. E é esse o exemplo que eu posso dar para os meus filhos: honestidade, fidelidade, amor. Se não observarem isso, querido, eu não tenho mais o que fazer. Amém? O que eu não farei nunca é parar de servir ao meu Deus por causa de ninguém. Eu continuo firme, mas continuo orando. Não existe uma semana que se passe sem que eu entregue meus filhos a Deus. Senhor, toma conta dos meus filhos. Senhor Jesus, coloca no caminho deles mensageiros, pregadores, exemplos. Esses dias o meu filho mais velho chegou e disse: pai, o senhor é um homem bom. Isso foi muito forte para mim, irmão. Eu deixo para chorar sozinho. Mas isso foi muito forte para mim. Ele disse: o senhor é um homem bom. Isso para mim vale muito. Vale muito. E eu ouvi ele falando isso, falando da minha honestidade. Eu falei: tá vendo? Vale a pena. Vale a pena. Você continua guerreando, você continua combatendo, mas não sai do seu eixo, não sai do seu equilíbrio, não deixa de servir a Deus, não larga o seu desígnio por nada, porque essa é a única maneira de Satanás nos derrotar, convencendo que nós abandonemos o nosso chamado, o nosso desígnio. Ele não tem força para nos tirar. Lembre de Eliseu, ele não tem força para tirar a gente do monte, não tem, irmãos. Então vai tentar convencer que nós venhamos a descer. Não desça, não sai do propósito. Mas pastor, eles vão dizer que eu não amo, eles vão dizer, eu não posso negar para você que vão dizer, mas um dia vão reconhecer que você estava certo, vão reconhecer que você estava fazendo a melhor coisa possível. Amém? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então não permita, por favor, obreiros, me ajudem nisso. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: não permita que as preocupações tirem você do seu desígnio, tire você do seu chamado, porque você não resolve a vida deles, não tem como você resolver a vida deles. Só Deus é que faz isso. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo para convencer ninguém a mudar de vida. Você não é o Espírito Santo para convencer ninguém a mudar de vida. Quando a pessoa olha para você e toma você como exemplo, não foi você, foi Deus. Foi Deus que entrou lá dentro e falou: olha essa pessoa, olha esse servo, olha essa serva, é um servo fiel, é uma serva fiel, siga ele, obedeça a ele. Foi Deus que colocou, não foi você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Tome a espada na sua mão, não baixe ela, se levante como guerreiro, como guerreira. Diga para Satanás: eu vou lutar, essa luta todinha, essa guerra todinha, não é para que eu seja derrotado, não é para que eu perca, porque Deus não me chamou para derrota, Deus não me chamou para viver, sabe, irmãos, na derrota. Ele me deu uma arma para lutar e eu vou usá-la. Vou falar um segredo para você e encerro agora, já tomei muito tempo da mensagem. Eu tenho uma coisa comigo, os obreiros sabem disso, alguns irmãos antigos sabem disso. Quando alguém me fere profundamente, me machuca muito fundo, eu costumo
ficar em silêncio. Você sabe, alguém confunde isso com ficar de mal. Fulano não fala mais comigo, está de mal de mim. No meu caso não é. Eu tento me aproximar do que fez o pai do filho pródigo. Eu vou ficar quieto até haver a mudança. Até haver a mudança. Por quê, pastor? Porque eu descobri ao longo do tempo, pelo menos assim é na minha vida, não necessariamente vai ser na sua, mas eu descobri ao longo da vida que às vezes debater é pior. Às vezes bater boca é a pior coisa. Então eu prefiro ficar quieto. E acredite, não é fácil. Deus sabe que não é fácil. Só a pastora às vezes, fora Deus, que sabe, que às vezes eu falo com ela e às vezes eu noto que eu falo tão desabafando que ela fala assim: é para me fazer alguma coisa? Eu falo: não, para fazer nada, é só porque eu não tenho com quem falar fora você. Porque dura coisa é você ensinar, dura coisa é você corrigir, dura coisa é você direcionar e ver as pessoas indo para outro lugar. Mas é uma luta a ser travada. Amém? Amém? Diga graças a Deus. Coloque isso no seu coração, vamos aplaudir o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Querido, você que assistiu essa mensagem, se de alguma forma ela te abençoou, eu te peço, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe essa mensagem com quantos você puder, seja você também um canal de bênção, faça essa mensagem chegar a muitos outros que precisam ouvi-la. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te abençoar, em nome de Jesus.